Seja bem-vindo ao canal da Igreja no Gama. Eu sou Ludmila e estou aqui para desfrutar com você mais um capítulo da série Canal da Graça de Deus, de Pedro Dong. O capítulo que nós vamos desfrutar juntos é o capítulo 3 e tem por título Encher-se do Espírito para o Viver Humano Normal, parte 1. Nesse capítulo, o autor traz aqui a Bíblia, ele traz o que a Bíblia realmente traz também, né? De forma mais detalhada, explicada, fácil da gente compreender, que com a queda do homem, houve separação entre o homem e Deus. Não havia mais como ter essa conexão. Então o homem foi desconectado, porque por conta da desobediência, ele comeu da árvore que não era para ter comido, apesar de o Senhor ter orientado para que não o fizesse, e isso fez com que ele se desconectasse de Deus. No centro do Jardim do Éden havia a árvore da vida, mas do Jardim do Éden saía também um rio que se dividia em 4 braços. Esse rio regava todo o Jardim do Éden. Esse rio regava, essa questão de regar, tipifica a vida, né? Regar com água, essa água que fluía desse rio, ela gerava a vida que estava ali contida no Éden, certo? Por que eu estou falando isso? Primeiro vamos ler Gênesis 2, versículos de 10 até o 16. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como o homem parou nem começou a se alimentar dessa árvore da vida, ele comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve essa desconexão entre ele e Deus. Né? Ele morreu imediatamente, comeu o fruto e morreu? Não. Mas a vida eterna parou ali nele naquele momento. Né? Mas Deus já tinha um plano. Aleluia. Deus já tinha um plano. Gênesis 3:24 fala para nós que o homem foi expulso. Né? Diz assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A gente percebe aqui que foi interrompido o suprimento de vida que o homem precisava para viver eternamente naquele momento, porque foi guardado depois que o homem pecou. Então, como a vida chegaria até nós? Como chegaria até o homem? Hoje nós temos acesso a essa vida por meio de Cristo, né? Todas as bênçãos que hoje nós podemos ter disponíveis, eu não falo aqui de bênção material, porque isso daí é coisa muito simples e do Senhor dá se Ele quiser. Os nossos olhos não podem ser postos em coisas visíveis, né? Hoje, o que a gente tem que se apegar tem que ser naquilo que os nossos olhos não veem. E Cristo tem disponível para nós bênçãos sem medida. Essas bênçãos estão em Cristo. Quando você passa a desfrutar de Cristo como o centro da sua vida, como essa árvore da vida que está disponível para você e para mim hoje, nós realmente conseguimos ter um viver pleno, cheio de alegria e paz, sem fingimento. Onde nós conseguimos perceber que realmente, na Bíblia, onde diz que Cristo é essa bênção toda para nós, para mim e para você? Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É em Cristo essas bênçãos, né? E esse acesso dessas bênçãos hoje são disponíveis para nós, é disponível para nós por meio de Cristo. Tinha uma água que regava esse jardim do Éden por meio desse rio que se dividia em 4 braços.
E isso mostra, o autor traz aqui muito bem ruminado, muito bem explicado para nós, que esse rio que levava vida, que saía do Jardim do Éden, flui até nós hoje ainda, né? Flui até nós hoje ainda. Esse rio é Cristo, que se divide em 4 braços para poder alcançar o homem nos 4 cantos da terra. O intuito de Deus ter feito Cristo, seu Filho, descer até a terra, como homem, viver um viver humano perfeito, onde foi submetido a todo tipo de provação, passou por elas, mas sem defeito, é para que nós pudéssemos olhar para Cristo e conviver com a humanidade perfeita dele, nós pudéssemos olhar para ele e ver que é possível para nós também, nós estando em Cristo. O Espírito de Cristo hoje é esse rio que nos alcançou e ele quer fluir para outras pessoas. Em 1 Coríntios 15:45 diz assim, 15:45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Este último Adão, que ele se refere, é Cristo. Espírito vivificante. Ele é esse espírito que te vivifica e que me vivifica. Senhor Jesus, né? Essa água que fluía desse rio no Jardim do Éden, que era Cristo e que hoje habita em mim, e que é esse espírito vivificante. E que se Cristo habita no seu interior, no meu interior, essa água precisa fluir de nós. Cristo precisa fluir de nós. E só vai fluir de você e de mim se nós nos alimentarmos dele. E como hoje nós nos alimentamos de Cristo? Pela palavra. A palavra é o próprio Cristo, né? A gente tem visto que João 1 fala, né? Quando fala a respeito de Cristo, deixa eu ler aqui para vocês conseguirem tocar nisso daqui também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Cristo, tá? O Verbo é Cristo, é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém, a vida era a luz dos homens. Esse é Cristo para mim e para você hoje. João 7, do 37 ao 39, fala que essa vida que está em Cristo está dentro de nós, porque o Espírito de Cristo, que teve esse viver humano perfeito, ele está dentro de nós hoje e nos capacita a realmente ter o nosso interior com um fluir diferente, esse fluir de vida para as outras pessoas, né? Esse fluir precisa realmente acontecer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É João 7, 37 ao 39. 7, 37 ao 39 diz assim: todo aquele que o... errei, gente. 7, 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber do próprio Cristo. Cristo é essa água. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Se você e eu já cremos em Jesus, essa água tem que fluir de nós. Por que a água de Cristo não tem fluído de você? Essa água não tem fluído de mim. Nós temos que nos fazer essa pergunta diariamente. O intuito de Cristo ter morrido na cruz, ter passado por todo esse processo enquanto homem, para ter esse espírito que contém a experiência humana perfeita, onde ele teve que viver de humilhação, de tristeza, de angústia, mas passou por todos os tipos de coisas sem pecado. Esse espírito hoje está disponível para mim e para você. E como nós vimos, esse espírito vivificante que habita em nós, ele precisa fluir, né? Hoje nós vivemos numa geração egoísta, onde existem diversos cristãos que são passivos. São cristãos que querem ouvir um evangelho para encher o seu próprio ego. Eu quero só aprender como ser uma boa esposa. São conhecimentos exteriores. Eu posso saber o como fazer, mas não está em mim o efetuar.
Então, se eu não comer, se eu não beber de Cristo, que é o capaz de efetuar isso em mim, nada é com realidade, certo? Esse rio da graça precisa fluir do nosso interior. Esse é o intuito de o Senhor Jesus ter morrido por nós. Senhor Jesus, quero ler um trecho com vocês, mais um trecho em Romanos. Romanos perfeitamente vem trazer que esse rio precisa fluir de mim e de você. Romanos 10, é 10, deixa eu ver, 10 a partir do 8, do 8 ao 13. Diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ó Senhor Jesus, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A tua boca fala, no versículo de Mateus fala isso, a boca fala do que está cheio o coração. Por que eu não tenho falado de Cristo? Talvez porque eu tenho me enchido pouco. E quando eu falo pouco, não é com relação à quantidade, mas à qualidade. Quanto de Cristo em qualidade você tem desfrutado? Em genuinidade, em realidade. Não é só pegar o conhecimento exterior da Bíblia e colocar dentro do meu coração. Isso não salva. 2 Coríntios 3,6 diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não está em nós o poder efetuar ditos ou mandamentos ou ritos nenhum. Não está. Em nós mesmos não está. Está em se alimentar de Cristo no nosso coração. Nós temos corpo, alma e espírito. Temos que permitir que o nosso espírito, que habita no nosso coração, a parte da consciência, junto com a alma, mente, vontade e emoção, essa parte do espírito, da consciência, eu tenho que estar, a outra parte, comunhão, tem que estar tão forte com o Senhor, que a minha consciência leva a minha alma a sempre querer o Senhor, a sempre querer desfrutar do que é a vontade perfeita de Deus para minha vida. E qual é a vontade para a sua vida e para a minha vida? De que Deus encabece e governe a sua vida e a minha vida. Muitas pessoas podem falar, eu não sei o que Deus quer para minha vida. O que o Senhor quer para a igreja como um todo é que Ele encabece e governe a sua vida. Se Ele encabeçar e governar a sua vida, o que é isso? Você em tudo coloca o Senhor em primeiro lugar. Você desfruta dele, você quer sempre tocar nele, você tem um coração que quer buscá-lo independentemente das outras coisas, de bens materiais, de ter saúde. Isso é muito difícil, isso é pesado. Isso daí não é para qualquer um. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quando eu digo não é para qualquer um, é para todos, mas nem todos se dispõem a ter um evangelho onde você tem que sair da zona de conforto para poder se esforçar em ter esse Cristo revelado para você, se esforçar em ter esse Cristo vívido no seu interior, para que do seu interior flua realmente esse rio de água viva para outras pessoas. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, a sua boca tem que falar, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Seu espírito já foi salvo. A condição de um salvo é que ele fala Deus para as pessoas, certo? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu gostei demais porque nessa parte do livro fala que nós não devemos ser como um mar morto. E minha irmã, meu irmão, se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. O Senhor quer tirar você dessa vida de comodismo, dessa vida cristã morta, dessa vida cristã onde você toma a água de Cristo. Sim, você desfruta de Cristo, mas você desfruta só querendo buscar coisas para o seu ego, para alimentar o seu homem interior, ou até mesmo benefícios palpáveis, né? Como, eu quero a minha casa, eu quero quero um casamento, eu quero saúde, todos nós queremos isso. E quando a gente consegue desfrutar de Cristo em realidade, o Senhor nos abençoa com isso. E ainda que Ele não nos abençoe com isso, a gente está tão suprido de Cristo
que a gente não se importa com o nosso arredor. A gente não se importa com as coisas que são visíveis. A gente só se importa em colocar os olhos no céu, em colocar os nossos olhos no alto, onde Cristo habita, né? Senhor Jesus. Então, a característica do Mar Morto é que nada de vida cresce nele. Não tem vida no Mar Morto. Os peixes não vivem ali. Tem é uma água parada, é um mar tão salgado, é uma água tão salgada que não tem como a vida habitar ali. Que eu e você possamos sair dessa condição de mar morto e possamos ir para essa condição de rio que flui, rios de água viva e que alcançam os 4 cantos da terra para que esse evangelho chegue às pessoas e elas possam tomar dessa água da vida e elas também possam fazer essa água girar. Porque o que o Senhor quer é isso, que essa água não pare. Água parada, a gente tem visto, dá morte, dá dengue, água parada dá dengue, dá doença. Em nós, dá doença espiritual. Água parada no nosso interior gera morte, é conhecimento morto. A letra mata, já fala no versículo. É o Espírito que vivifica, é uma água que se movimenta. Quando o rio da graça flui por meio de você e de mim, mais da graça de Deus é constituída em você. Mas o que é a graça? Ele explica aqui, ele fala assim: Deus é justiça e santidade e recebemos esses atributos por meio do fluir do rio da graça. É por meio do fluir do rio da graça. Não está em nós o executar os ser bons. Oh, Senhor Jesus. O executar ser bons em nós mesmos é sem realidade. É sempre querendo um benefício próprio. Senhor Jesus. Então, a verdadeira vida humana, cheia de justiça e santidade, de todos os atributos que Jesus é, longânimo, bondoso, com o falar de paz, alegre, benigno, todos esses atributos estão em Cristo, se nós o desfrutarmos em realidade. Ele vai fluir do nosso interior e o nosso viver humano vai ser um viver humano elevado, sem fingimento. Ó Senhor Jesus. E qual é o segredo para ter bons relacionamentos? Já falei aqui. Se você se alimenta da vida, você vai querer pessoas que também vão se alimentar da vida. Não tem como ficar próximo de pessoas que se alimentam de morte e que só geram morte, só querem falar morte e de divisão e de... Não, a gente quer estar perto de quem fala vida. Escolha para sua vida pessoas que falam vida. Ah, mas e para pregar o evangelho? Prega o evangelho para elas. Prega o evangelho para elas. A palavra faz a obra. Lança a semeadura da palavra e o crescimento quem vai dar é Deus. Entendeu? Ah, mas essa pessoa precisa ser cuidada. Essa pessoa precisa ser cuidada. Ó Senhor Jesus, se você não estiver constituído em realidade de Cristo, você não consegue cuidar nem de você mesmo. Então, a nossa postura deve ser, primeiro, de nos alimentar, nos encher, até que plenamente, o Senhor fala sobre plenitude, a plenitude é o quê? Encher até a tampa, até transbordar. Cristo precisa estar cheio em você e em mim, para que nós consigamos realmente expressar esse Senhor para as pessoas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Os pensamentos humanos, olha só esse trecho, os pensamentos humanos são vãos e a vida humana sem Deus é vaidade de vaidades. Todos os nossos problemas no casamento, no relacionamento com as pessoas e nos vários aspectos de nossa vida humana são causados por esses vazios e lacunas de realidade em nossa vida. Por não ter realidade, tentamos preencher essas lacunas com muitas coisas que, por fim, não nos preenchem. Não adianta, irmãos. Não vamos nos preencher com coisas até lícitas, com autoajuda, com psicologia. O Senhor fala pra gente convergir tudo em Cristo. Nós precisamos fazer com que Cristo encabece todas as coisas. Não estou falando, não serve para nada. Serve, mas não produz algo que vai perdurar pelo tempo que precisa. Entende? Porque você pode ter o conhecimento de autoajuda que você precisa para mudar a sua vida. Mas não está no conhecimento externo de autoajuda o poder ser feliz interiormente, por exemplo. O preencher as lacunas que nós temos no nosso interior de tristeza, de medo, de abandono, de sofrimento, de angústia,
todos os sofrimentos que existem possíveis, nós só conseguiremos preenchê-los de forma real se tivermos Cristo. E Cristo em realidade. Tem muita gente que anda falando que tem Cristo aí, que é meio duvidoso. Só o fato de você falar que tem Cristo não quer dizer muita coisa, não. Né? A palavra faz a obra e as pessoas conseguem ver que essa obra está sendo feita se o seu testemunho genuinamente tem produzido algo para Deus, não para si mesmo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o amor nos leva a nos doar pelas pessoas. E o verdadeiro amor está em Cristo, certo? Ó Senhor Jesus, andar na luz nos torna sensíveis ao pecado. Quanto mais perto da luz, quanto mais brilhante for a luz, irmãos, mais a gente consegue perceber sujeiras em nós, certo? Quanto mais distante da luz, mais eu consigo conviver com uma sujeira, porque se eu não vou ver a sujeira, como é que eu vou saber que eu tenho que limpar, que aquela sujeira tá ali? Ah, pelo cheiro. Tem sujeira que não fede, certo? A gente precisa da luz para que nossos olhos possam enxergar. E essa luz é Cristo. E Cristo está, como nós vimos, Cristo está na palavra. E essa palavra é a corporificação do Espírito. E o Espírito pode habitar em nós hoje, quando nós comemos essa palavra diariamente, mergulhando nessa palavra, invocando o nome do Senhor. Hoje nós temos disponível a imersão diária na palavra profética. O que é a palavra profética? É a palavra que o Senhor tem. O Senhor usa os homens, certo? Desde a igreja primitiva, ele usou Pedro, usou Paulo, usou João. O Senhor sempre usou homens para poder dispensar, ser boca de Deus nessa terra. Essa palavra profética fala, na dispensação atual, essa imersão na palavra profética, ela que faz a obra hoje. Hoje nós estamos vendo o quão poderoso é o Senhor, levantando jovens, adolescentes que estavam em depressão, que estavam desanimados, sem Deus no mundo, andando de um lado para o outro, sendo arrastados por todo o vento de doutrinas criadas por esse mundo que tenta nos preencher os vazios com diversas coisas, principalmente com rede social, com tecnologia, é tanta coisa, tanto conhecimento, que engessa a nossa capacidade de usar o Espírito de Deus que está no nosso interior. Né? Então, essa luz, ela está disponível para nós hoje por meio de Cristo. E essa luz, ela tem essa capacidade de nos mostrar que quanto mais perto de Cristo, mais a gente percebe que tem algo para ser limpo. E as pessoas precisam saber que elas precisam ser limpas, elas precisam de Cristo. Uma vez que elas creem em Cristo, acabou essa questão do inferno. Elas só precisam desenvolver a sua salvação da alma com temor e tremor. O Senhor fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É a salvação da alma que Ele está falando, que nós precisamos desenvolver. Essa alma que tem mente, vontade e emoção, que precisa de uma mente posta em Cristo, de uma emoção dominada por Cristo e de uma vontade de ter Cristo, de fazer a vontade de Cristo. Se eu tenho no meu coração um espírito amortecido, não tem como o meu espírito, que está lá, o espírito, mente, vontade e emoção, que é a alma, juntos dentro de um coração. Se esse espírito está adormecido, como essas três partes da minha mente vão fazer a vontade de Deus? Não tem como. Então essa luz precisa chegar até as pessoas. E essa luz, ó Senhor Jesus, ela flui por meio de nós, quando nós desfrutamos da palavra. Essa água viva precisa fluir do nosso interior. E é uma promessa de Deus. O Senhor falou que se nós crescemos nele, do nosso interior fluiriam rios de água da vida. Estão ouvindo o barulho da chuva? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Essa chuva rega a terra, molha os rios, enche os rios. E esses rios correm. E se esses rios todos se secassem, o mar todo se secasse, todas as águas do mundo se secassem, todos nós morreríamos. Todo o nosso ser precisa dessa água. Essa água, nós somos compostos de 70% de líquido. Se esse 70% se esvaísse, o que seria de nós?
certo? Então, o Senhor precisa nos encher da água que Ele é, para que jamais esse rio seque no nosso interior. Nós precisamos beber de Cristo, comer de Cristo, viver por Cristo, certo? A presença do Senhor está na palavra. Eu ganhei demais nesse trecho aqui, lá em Lucas 24, 32. Vou ler para vocês. E aí eu finalizo aqui. Ó Senhor Jesus. Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Aqui, Cristo estava andando no meio deles, conversando com eles. Fisicamente, os discípulos que andaram com ele o tempo inteiro não perceberam que era o próprio Jesus. É claro, havia um corpo de glória. Cristo estava com um corpo de glória. Mas eles não perceberam. Não perceberam. Quando eles se atinaram, gente, aquele falar era o falar de Cristo. Não nos ardia no coração quando ele falava, tinha um fogo diferente. Então, Cristo habita em nós hoje por meio da palavra. Quando nós pegamos essa palavra, inculcamos ela no nosso coração, Cristo habita ali. E aí esse Espírito deixa de ser adormecido, passa a governar as 3 partes da minha alma que estão no meu coração, e eu passo a encabeçar e governar a minha vida, que passa a se submeter à vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quando ele aparecia, os discípulos não o reconheciam, mas quando ele falava, os discípulos o reconheciam. Assim, o Senhor treinou os discípulos a perceber que sua presença estava em sua palavra. A presença de Cristo estava em sua palavra. Precisamos nos entregar 110%. Ó Senhor Jesus, se a gente se entrega só 100%, não acontece nada. É no plus, é naquilo que passa que a gente consegue realmente entregar alguma coisa para Deus. Ó Senhor Jesus, não fiquemos acomodados, mas demos 110% de nós. Vamos envolver outros irmãos nesse ambiente de imersão na palavra. Em casa, nas reuniões da igreja e quando vamos às ruas para pregar o evangelho. Precisamos sair para pregar o evangelho. Tem lugares que só você aí da sua casa consegue acessar, que eu não vou acessar. Você como cristão acessa lugares que eu não consigo, seja na escola, no trabalho, ao caminho dele. Talvez você tenha uma ousadia em Cristo que eu não tenha. E aí você consegue, com essa ousadia em Cristo, acessar mais pessoas. Certo? Cristo consegue acessar mais pessoas por meio dessa ousadia em você. Oh, Senhor Jesus! Não tem como nós querermos falar de Cristo se nós primeiro não nos enchermos. O copo precisa transbordar, gente. Como é que eu vou... Por isso que o autor fala que precisa dos 110%. Porque quando está em 110, já passou da capacidade. E quando passa da nossa capacidade, que a gente acha que não dá conta aí, o Senhor está agindo. O Senhor está agindo, certo? Está transbordando aquela água ali. Ó Senhor Jesus, precisamos depender totalmente desse fluir da graça. Quando se trata da graça, não é o meu poder. Não é o meu poder, não é a Ludmila. A Ludmila não tem força nem capacidade para executar nada, nada. Nem você. É o Senhor. Aqui diz assim, quando se trata da graça, não é nosso poder, não é nossa capacidade que conta, mas sim a força do poder de Deus, pois pregar o evangelho é uma questão de receber graça. Estamos lidando com coisas espirituais, celestiais, com as coisas de Cristo, com as coisas de Deus. Não misturemos essas coisas com nossa capacidade, poder ou força. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, sabe por que o homem natural, essa parte que eu achei espetacular, tô suando aqui. Senhor Jesus, sabe por que o homem natural tem medo de mergulhar no rio? Porque tem medo de ser afogado. Ele se pergunta, como é que eu vou entrar nisso? Como é que eu vou? Ô Senhor Jesus, como é que eu vou entrar nisso? Como é que eu vou pregar o evangelho na praça de alimentação de shopping? Como vou pregar o evangelho em supermercado? Eu nunca fui, detesto fazer isso.
Eu vou morrer se eu fizer isso. Amado leitor, quando mergulhamos no rio da graça, abordando as pessoas em todo e qualquer lugar para pregar-lhes o evangelho, quem morrerá afogado é o homem natural. É a nossa força natural, é a nossa força humana. Quando de fato mergulhamos nesse rio, percebemos que conseguimos respirar, mas não com a nossa respiração natural, e sim com a respiração do Espírito. Nesse momento estaremos em outra esfera. Você já experimentou entrar na água? Que tal você dar esse passo hoje? Comece devagarzinho, mas faça essa oração. Oh Senhor Jesus, Senhor, eu desejo desfrutar de Ti, não de forma convencional. Eu quero tocar, Senhor, em Ti como a luz da vida. Ó Senhor Jesus Cristo, a Tua imersão hoje falou que realmente Cristo é essa luz. E essa luz, ela precisa realmente, ela chegou até nós, para que nós possamos buscar nos limpar, Senhor Jesus Cristo, para que possamos realmente levar essa luz até outras pessoas, para que elas percebam que precisam dessa purificação, que vem por meio da lavagem de água pela palavra, Senhor. A luz vem da palavra, a lavagem de água vem pela palavra, a purificação vem pela palavra. Senhor Jesus Cristo, que as pessoas que realmente assistiram a esse vídeo, ou que conseguiram apenas ouvir essas palavras, Senhor Jesus, possam ainda hoje serem alcançadas por essa palavra profética que faz a obra. Senhor Jesus Cristo, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar cada um dos ouvintes, cada um, Senhor Jesus Cristo, dos espectadores, ó Senhor, desse vídeo, Senhor Jesus Cristo, e que a Tua palavra profética possa encabeçá-los e governá-los. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa encabeçá-los e governá-los, para que a Tua vontade possa ser feita na vida de cada um. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Que você possa realmente divulgar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas com esse rio de 4 braços que quer se estender aos 4 cantos da terra. Porque então virá o fim. Somente assim, quando o evangelho do reino for pregado e alcançar todas as pessoas que realmente precisam crer no Senhor. Importa que todos sejam salvos, o Senhor diz na palavra. Então, que você possa ser instrumento de Deus para poder fazer esse rio fluir ainda hoje. Jesus é o nosso Senhor.